Vamos fazer uma oração antes da gente iniciar? Queria orar com vocês. A gente canta essa música e ela é tão importante, porque a gente chama e faz um compromisso com Deus nessa música, dizendo que a gente é amigo dele. E nós dizemos nessa música: conta comigo. Tem tudo a ver com a palavra que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre... Eu vou falar o assunto. Nós vamos falar sobre hábitos, é a nossa nova série de mensagens, e eu vou falar. Mas eu queria orar com vocês. Feche seus olhos aí. Deus, obrigado por esse tempo, Pai, obrigado por essa palavra que o Senhor vai ministrar em nosso coração. Peço, Senhor, que isso cole em nosso coração e que nós possamos trabalhar, Senhor, os nossos corações para serem totalmente, Senhor, totalmente entregues ao Senhor. Que os nossos hábitos sejam mudados e alterados por amor ao Senhor. Que o Senhor faça parte totalmente da nossa rotina. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos começar uma nova série de mensagens essa noite. E essa série de mensagens, ela começa hoje, mas ela vai terminar só dia 4 de abril. A nossa série de mensagens, ela se chama Hábitos. E nós vamos falar sobre o sobrenatural que se manifesta como um estilo de vida. A primeira mensagem que começa hoje é a chama do secreto. A segunda mensagem da semana que vem é fome pela palavra. Aí nós vamos para o XP. Deus tem algo... Quem já fez a inscrição de XP aqui? Quem ainda vai fazer, levanta a mão. Quem vai chamar um amigo para ir? Pode chamar os amigos, tá? Então levante a mão e chame um amigo. Aí depois do XP, nós vamos pro pertencimento da palavra. E por último, você que tem dúvidas sobre votos e você que tem dúvidas sobre jejum, Deus vai falar no seu coração sobre jejum e sobre votos. Amém? A palavra de Deus fala em João 15, 7 e 8. Se vocês permanecerem em mim, veja, a palavra-chave aqui é permanecer. E as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que vocês quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. É assim. Então, muitas vezes você está satisfeito e contente simplesmente pelo fato de você ter levantado a mão e recebido Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso é muito importante. Você que ainda não recebeu a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, Deus tem um plano na sua vida. E Ele enviou o seu Filho para morrer no seu lugar. Era para nós estarmos mortos lá nos nossos pecados, mas Ele decidiu enviar o Filho dEle para morrer pelos nossos pecados. Eu era merecedor de toda a ira de Deus, mas Ele mandou o seu único filho. Eu não daria o meu filho, eu não daria o Pedro, eu não daria a Mirella, mas Ele enviou o único filho que Ele tinha. Mas além de levantar a sua mão e ser batizado, a palavra de Deus, ela te traz uma chave logo no início dessa mensagem, que você precisa permanecer. E além de permanecer, é dar muito fruto. Primeira palavra de hoje, nós vamos falar sobre a chama do secreto. Tem um mito que o sobrenatural só acontece lá no acampamento, no Blind Moment, que o sobrenatural só acontece na conferência sobrenatural, que o sobrenatural só acontece lá no XP, quando o fogo desce. O sobrenatural só acontece na vigília, ou quando apaga as luzes e todo mundo é batizado no Espírito Santo. Uns caem, outros pulam, outros choram. Mas a presença de Deus e o sobrenatural está disponível para você todos os dias. Repete comigo: o sobrenatural está disponível para mim. Amém. Efésios 6:18 diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos
e perseverem na oração por todos os santos. A presença de Deus está totalmente disponível para você. Enquanto eu falo com você, eu vou passando um café. Alguém aqui gosta de café? Eu já sei a medida pela mão, tá, gente? Então vocês fiquem tranquilos, que a galera dos líderes já sabe que a mãozinha aqui vai na medida da certinha. Quem aqui toma café? Quem aqui toma café todos os dias? Ah, é? Talvez chegue aí o cheiro. Dá para ver o cheiro? Mas a presença de Deus, ela está totalmente disponível para você. A verdade é que o Senhor chama você, para você ter um estilo de vida que é sobrenatural. Não é só de sexta-feira. Não é só de sexta-feira. Não é só nas conferências, não é só no XP. Deus tem algo reservado para o XP. Deus tem algo reservado para o nosso acampamento. Deus tem algo reservado para as conferências. Mas, sobretudo, Deus deseja ter um encontro com você todos os dias. Imagina que você entra lá na minha sala, pede aí, ou com o seu líder, pede um aconselhamento, ou então você vai lá na sala do pastor Jefferson e fala: pastor, eu queria conversar com você um pouquinho, queria bater um papo com o senhor, tal. E aí chega lá na sala, e você fala, e fala, aí você fala mais, beleza? Aí na hora que o pastor Jefferson, ou eu, ou um líder que está te aconselhando, vai conversar com você, você simplesmente levanta e vira as costas e vai embora. E ó, perdeu aquele momento, perdeu aquela conexão. A pergunta que eu quero lançar, primeira pergunta que eu quero lançar para vocês é, nós falamos, o sobrenatural está disponível para mim, mas a pergunta é, eu estou disponível para Deus todos os dias? Será que eu estou disponível para Deus todos os dias? É a primeira pergunta. Para você viver uma vida sobrenatural, você precisa de hábitos que sejam sobrenaturais. Não só de momentos sobrenaturais, não é só um momento. Não é só quando começa o louvor aqui, e aí sobe o líder aqui para orar, sobe o pastor aqui para orar, ou um adolescente vem aqui e ora, e ali o sobrenatural se manifesta. Não. O sobrenatural está disponível para você, a presença do Espírito Santo, ela está disponível para você. Mas isso precisa ser um hábito na sua vida, isso precisa ser um costume na sua vida. Você precisa crer e entender que os hábitos que você tem vão te fazer viver uma vida cheia de momentos sobrenaturais. Cheia de momentos sobrenaturais. E um dos hábitos muito importantes, e o mais importante, que você precisa ter, é o hábito da oração. E no hábito da oração, assim como a gente está fazendo esse café, você não sai de casa, talvez sem tomar o seu Nescau, seu chocolate, comer uma banana, tomar uma vitamina, os maromba tomam whey, sem tomar a creatina nossa de cada dia. Mas você sai de casa muitas vezes sem ouvir a palavra, sem buscar o Senhor. Assim como você faz isso
todos os dias. Quem do Start aqui gosta de café? Tudo isso, gente, assim, eu só tenho 2 xícaras disponíveis. Quem gosta de café sem açúcar aqui? Os meus líderes? Ó, vem aqui você. Tá quente. Quem mais aqui é apaixonado por café? Eu tenho um adolescente aqui que eu sei que ele gosta de um cafezinho. Desculpa, mas eu vou precisar dar para esse cara aqui, ó. Mas sobrou mais um pouquinho. Você não pode se dar o luxo de sair da sua casa sem fazer uma oração. Mas não aquela oração, Senhor abençoe meu dia em nome de Jesus, amém. Você precisa entregar o seu dia. Você precisa entender que talvez seja necessário você acordar um pouco mais cedo. Talvez seja necessário é necessário que você separe um tempo com Deus. Porque a oração te ajuda a desenvolver o relacionamento com Ele. Presta atenção. A oração ajuda você a desenvolver um relacionamento com Deus. E é isso que você precisa. A oração te ajuda a encontrar direção para a sua vida. A oração te ajuda a vencer as tentações. Muitas vezes você passa por tentações em muitos momentos do seu dia. Mas você não esqueceu de tomar café. Mas você esqueceu, assim como você tem o hábito de tomar o café, você esqueceu do seu hábito que precisa ser conectado no seu dia, de orar ao Senhor. Eu li um livro do pastor Arthur, que ele fala assim, sem Bíblia, o título do livro é, sem Bíblia não tem café. Talvez você possa incorporar no seu dia de alguma forma, de você não tomar o primeiro gole do seu café, sem antes ler uma palavra e um versículo, e meditar nesse versículo, e contemplar esse versículo, e olhar para aquele versículo. Mas Renatinho, eu acordo muito cedo, eu acordo 5:30, já tenho que ir para a escola, que eu pego ônibus e um monte de coisa. Tudo bem, eu vou te dar talvez um desconto, mas eu não posso te dar o desconto de você ir dormir até de noite, de você estar na sua van que te leva para a escola, no busão que te leva para a escola, ou você está andando de bike, você não se dá o tempo para o Senhor, para você orar a Ele, conversar com Ele, porque Deus está disponível para você, e Ele quer esse relacionamento, e não é só um relacionamento, veja, não é só um relacionamento de você falar. A sua oração, ela atrai milagres. Deixa eu falar um pouquinho sobre milagres. Eu vou repetir isso talvez em algum momento da palavra, mas eu quero falar sobre milagres. Uma vez eu estava aqui no Start, orando por todos, e uma adolescente, ela foi curada de sinusite, que ela tinha desde pequena. Uma vez eu estava orando por pessoas, e essas pessoas foram curadas de dor no joelho, problema no joelho, dores na cabeça. Esses dias eu fui em um lugar, e durante a mensagem, 4 pessoas foram curadas durante a palavra. Uma vez eu estava orando por uma pessoa, e pasmem, nós estávamos no ambiente de unção e de adoração, e essa pessoa tinha um problema muito sério, de um acidente que ela teve na perna, e eu estava nesse lugar aqui, nesse lugar,
E eu coloquei as minhas mãos na planta dos pés dela. E o pé dela cresceu. E as pernas dela cresceram na minha mão. Eu não faço nada. Eu não sou ninguém. Eu sou apenas um filho amado de Deus. Mas os milagres estão disponíveis para você. Essa semana, Deus me incomodou e eu fui orar por uma adolescente lá no hospital. E ela estava com um problema nos ouvidos. E ela não estava escutando nada. E eu e a Natasha oramos por essa menina. E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Nada. Ela não foi curada. E hoje eu vi essa adolescente. E além de ela ainda não estar com os ouvidos curados, agora ela não está com voz, ela não está falando, está afônica. Sabe o que isso significa? Que o poder não está em mim. Que o poder não está em você. O milagre, ele vem do Senhor. É Ele que faz o milagre. Mas o milagre só se manifesta quando você ora. Quem já teve a experiência de orar por alguém na sua escola, ou algum amigo, ou alguém aqui do Start, e essa pessoa ser curada? Já aconteceu? Amém. Mas também aconteceu muitas vezes disso não acontecer. Porque o milagre vem de Deus. Mas para que você entenda que para você viver o sobrenatural de Deus, você precisa ter o hábito. Tá bom, viu? Não é porque foi eu que fiz, não. O hábito. Se alguém não se importar, ainda tem um pouquinho de café aqui, ó. Alguém quer? Então vem. Mas para viver o sobrenatural na sua vida, você precisa aprender a contemplar o Senhor, a contemplar o Senhor, a olhar para o Senhor. A palavra de Deus fala em Isaías 6, capítulo 6, versículo 1 ao 5. Ele diz assim, a palavra de Deus em Isaías: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto trono e exaltado. A aba das suas vestes enchia o templo. Então eu gritei: ai de mim, eu estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando ele contemplou o Senhor, ele se deu conta de que ele era pecador e ele vivia no meio de um monte de gente que era pecador. Quando você contempla o Senhor, quando você ora ao Senhor, você tem mais facilidade em se arrepender. É olhar, é examinar o Senhor, é olhar com atenção para Jesus, é olhar para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores e falar: meu Deus, eu estou orando ao Rei, eu estou contemplando o Rei. É olhar sem medo. Isaías teve uma visão que ele viu o Senhor, ele olhou com atenção, e quando ele olhou com atenção, os olhos dele se abriram e ele falou: eu estou em pecado. Você só vai ter consciência que você está em pecado, você só vai ter consciência do seu pecado, ou que você é um pecador, quando você olhar para o Senhor. Se você só olhar para você, se você só olhar para o seu problema, achar que o mundo vive em torno de você, você não vai conseguir enxergar que você tem pecado. E quando você olha para o Senhor, você se arrepende, e ali você tem um encontro com Deus, e você pode sair daquele ambiente tranquilo quanto ao seu pecado, porque você vai ter a certeza de que você foi perdoado, porque Ele quer um relacionamento, mas você precisa olhar para Ele, você precisa contemplar a presença dEle, lá no seu quarto, lá no seu chuveiro, lá na sua sala, desligar as distrações, colocar uma música. O nome da playlist que toca essas músicas é Soaking, ou adoração espontânea, e você vai pôr um louvor,
E você vai entoar uma música para o Senhor, você vai dobrar os seus joelhos, vai ler um versículo. Que seja Isaías capítulo 6 e vai falar: Senhor, eu quero olhar para o Senhor, eu quero te ver. Você precisa olhar para Deus e contemplar a presença dEle para viver um estilo de vida que se arrepende. Davi, por que Davi era tão pecador e ainda assim ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era rápido em se arrepender. Ele se arrependia rápido. Veja, não é remorso. Não é remorso. Ele se arrependia com rapidez. Se você, olha aqui, nós que somos sanguíneos, eu sou sanguíneo, ainda bem que eu falei, né? Senão vocês não iam nem saber. Nós que somos sanguíneos, nós temos um pouco mais de dificuldade de contemplar. Nós que somos sanguíneos, nós temos um pouco mais de dificuldade de ficar 5 minutos em silêncio. A gente que é agitado e tem um batimento um pouco mais acelerado, a gente tem um pouco mais de dificuldade de ler um versículo e olhar palavra por palavra, e entender o que o Senhor quer falar comigo nessa palavra por palavra. Mas eu quero que você exercite como um hábito no seu coração, de você parar tudo em um momento no seu dia, no mínimo, e olhar para o Senhor, para viver o sobrenatural. Para você ter um coração que se arrepende, para que o arrependimento seja hábito na sua vida. Você entende como que você se arrepende? Você só vai se arrepender. Você só vai se arrepender se você olhar para o Senhor. Fala assim: eu só vou me arrepender se eu der uma boa olhada para Jesus. Senão você não vai conseguir. Mas para você ter um tempo, uma vida sobrenatural, para você viver o sobrenatural, para você viver esse relacionamento, eu já dei o spoiler do tópico 2, você precisa ter um tempo de qualidade sozinho com o Pai. Não está passando aqui? Tá? Aqui, ó. Ter um tempo de qualidade sozinho com o seu Pai. 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orem continuamente. Quando que é para orar? É de vez em quando? É uma vez do dia que eu estou propondo? Hã? O ponto 2 é ter um tempo de qualidade. Volta um pouquinho. Ter tempo de qualidade sozinho com seu Pai. E o versículo chave é: orem continuamente. E continuamente é a todo tempo. Continuamente é sem parar. Continuamente é em todo momento. Eu queria falar uma frase, eu acho que está no slide anterior, que é de Charles Spurgeon. Eu não posso deixar de falar essa frase. Pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Tem essa frase? Olha aqui. Pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. E você só vai se arrepender se você der uma boa olhada para Jesus. E para isso você tem que ter um tempo de qualidade sozinho com seu Pai. Orar é falar com Deus. Soren Kierkegaard, ele é um filósofo e cristão, pasmem, filósofo e cristão, Soren Kierkegaard. Ele diz assim, eu acho que, olha ele aqui, ó. A função da oração não é influenciar Deus, mas é especialmente mudar a natureza daquele que ora. Quem ora? Quem ora? Quem ora? Diga eu. Quem ora? Então quando você ora, você, na sua oração, não é influenciar a Deus. Quando nós oramos, nós não convencemos Deus como um vendedor da lista de problemas que eu estou trazendo para Ele. Não. Quando eu oro, quando você ora, quem é transformado é a gente. Você é transformado. Eu sou transformado pela oração. E a palavra de Deus fala em Mateus 6,6. Mas você, quando você orar, todo mundo lembra? Quando você orar, vá para onde? Mais alto, vai para onde? Vai para o seu quarto, fecha a porta,
Ora para o seu pai que está no secreto. Então o seu pai que te vê no secreto o recompensará. É lá no secreto. É lá no secreto. De vez em quando Deus abre a porta do secreto. De vez em quando Deus abre a porta do seu secreto. E você vai ver milagres acontecer através da sua vida. Quando nós oramos, nós não mudamos a decisão de Deus. Podemos mudar, mas muda o nosso coração. Deixa eu falar sobre algo que eu aprendi quando eu era adolescente. Eu quero ensinar vocês. Às vezes quando nós oramos, Deus ele responde sim. Às vezes quando nós oramos, Deus responde espera, dá um tempo. Mas às vezes quando nós oramos, Deus responde não. Mas Ele continua sendo Deus. Ele é Deus se Ele fizer. Ele continua sendo Deus se Ele não fizer. Ele continua sendo Deus se Ele responder. Ele continua sendo Deus se Ele ficar em silêncio. Ele é soberano. Tem um filme que chama O Todo-Poderoso. E nesse filme Todo-Poderoso, o cara ele quer brincar de Deus. Ele começa a dizer sim para todas as orações que fazem. E aí o mundo vira um caos, até que ele não consegue mais dar conta. É uma comédia antiga, lá dos anos 90. E ele não consegue mais dar conta de responder sim nas orações, porque o mundo já virou uma calamidade, está de cabeça para baixo. E aí ele chama Deus, que é um senhor, para resolver o problema dele. Ele fala, olha, realmente eu não consigo resolver tudo. Nem todas as orações que nós fizermos, Deus vai responder. Eu tinha um projeto, de quando eu chegasse nos 40, eu ser milionário. Vocês acham que deu certo? É só olhar meu tipo, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. E tantas outras coisas Deus disse sim para mim. Outras coisas eu ainda estou na fila da espera. Mas teve algumas coisas que Deus disse não para mim. Mas Ele continua sendo Deus. Em tudo nós somos gratos a Ele. Terceiro ponto dessa mensagem. Às vezes, você, para viver o sobrenatural na sua vida, para você experimentar o sobrenatural. Aliás, eu não fiz essa pergunta. Quem gostaria de viver constantemente o sobrenatural na sua vida? Eu queria ter uma vida sobrenatural. O tempo todo, isso, levanta sua mão só para eu ver aqui. Amém, pode baixar. Eu também queria viver o tempo todo o sobrenatural. Mas para nós vivermos o sobrenatural o tempo inteiro, a gente precisa atender esses 3 pontos. E o terceiro ponto é orar pelo seu irmão. Porque às vezes você vem no start, você vem pelo rolê, você vem pela modinha, você vem porque a galera é gente boa. Você vem no start e fica de papo furado. Papo furado ainda existe? Nem existe, né? Mas lá na sua casa o bicho está pegando. Os pais estão se separando. Você está mergulhado numa depressão. Você tem crise de ansiedade lá na sua casa. Muitos de vocês já pensaram até em tirar a própria vida. Que Deus tenha misericórdia e repreenda esses pensamentos em nome de Jesus. Nós já atendemos adolescentes que vêm aqui, às vezes estão pelo embalo e pelo rolê, e quando nós vamos conversar, ele está marcado porque ele se cortou. Porque ele ainda não experimentou uma vida sobrenatural, e você está do lado desse adolescente e você não ora por ele. Às vezes você está lá dentro do seu GA e você não orou aquele adolescente que está do seu lado e a casa dele está caindo. A vida dele está um caos. E você nem perguntou para ele, posso orar por você? Tem alguma coisa que eu possa orar por você? Porque você não se deu conta, você não caiu a ficha. E aí você vai vindo no start, carregando marcas,
carregando cicatrizes, marcas de abuso psicológico, abusos de todos os tipos, de cortes acabando com você, a ansiedade, a depressão, e você não se abriu com alguém, você não confessou para ninguém, você não buscou a face do Senhor, você não teve o hábito de buscar Deus todos os dias pela manhã, como um café da manhã, a presença de Deus, ou como um chá das 5, um chazinho da noite. Você faz as suas orações mecânicas antes de dormir. Tem uma piadinha da oração da noite, né? Senhor, abençoe o diabo, e alguma coisa assim. Que o cara já está com tanto sono que ele já manda abençoar até o capeta. E ele dorme, baba. Você ultrapassou os limites. Isso está acabando com você. Você está mergulhando em relacionamentos. Vocês estão me ouvindo bem? Olha essa frase que eu vou falar. Você está mergulhado em imoralidade sexual, no vício da imoralidade. Você está mergulhado numa depressão ou numa ansiedade. Você passou de um limite no relacionamento, porque você quer satisfazer a sua carência através de um menino ou através de uma menina, e usar aquele corpo para o seu bel prazer. Eu vou usar esse corpo porque eu estou carente, e eu quero usar essa pessoa porque você sabe que você não tem condições de casar. Você sabe que em 1 ano não dá conta de casar, em 2 anos não dá conta de casar, em 3 anos não dá conta de casar, mas enquanto isso eu vou fazer o quê? Eu vou usar o corpo de alguém, e eu vou deixar alguém usar o meu. Mas o pecado da imoralidade, a palavra fala que é um pecado que você comete contra o próprio corpo, e você acaba cometendo coisas com pessoas que é o marido de alguém, que não é o teu, ou com a esposa de alguém, que não vai ser a sua. Vícios. Está na igreja, a Bíblia está na mochila, mas se você olhar lá no fundo da mochila tem um pote. Já ouvi de adolescentes que levam bebidas dentro da garrafa de coca. E aí? Porque não teve o tempo de contemplar o Senhor, que não teve o tempo de olhar para o Senhor, que não se deu a oportunidade. Mas você pode ser perdoado, você precisa de arrependimento, você precisa de mudança de vida. Tiago 5,16, nós lemos todos os GAs, ou deveria ler em todos os GAs. Tiago 5,16, portanto confessem seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de um justo, que é você, pode muito em seus efeitos, ela é poderosa, e ela é eficaz. Tem coisas na sua vida que a cura não vai vir diretamente da mão de Deus, tem coisas na sua vida que Deus vai colocar a cura no seu irmão que está do seu lado. A cura vai vir através dele. Talvez você esteja vindo aqui, eu anotei essa observação aqui, ó. Talvez você esteja vindo aqui no Start já faz mó tempo. Não posso falar isso, que é gíria. Mas você ainda não se conectou com as suas amizades. Talvez ainda você venha com um espírito de julgamento. A galera lá é assim, a galera lá não gosta de mim, a galera lá me julga, a galera lá não sei o que, a galera lá pensa mal de mim, a turma lá não sei o que lá, e você vem cheio de coisas na sua mochila e não se deu a oportunidade de ver a pessoa maravilhosa, que é esse adolescente, essa menina, esse cara que está do seu lado. E Deus quer usar você na vida dele, mas também quer usar essa pessoa na sua vida. Porque é assim que a gente vive o cristianismo. Nós não somos pessoas perfeitas, mas nós estamos buscando a um Deus que é perfeito, e Ele vai nos aperfeiçoando a cada dia. Billy Graham disse que Deus não vive numa igreja, Deus vive em você.
Você quer ver o lugar mais sem graça e mais frio do mundo? É a hora que nós vamos embora desse prédio aqui e ele fica vazio, escuro. Não tem a menor graça esse lugar. São só paredes. Você quer ver a coisa mais legal do mundo? É quando isso daqui está cheio de gente. Igreja não é parede. Deus vive em você. Ele vive em você. Você não vai encontrar Deus nas paredes do auditório, mas nas pessoas que estão aqui dentro. Eu vou repetir. Você não vai encontrar Deus nessas paredes desse auditório mini aqui. Você vai encontrar Deus nas pessoas que estão do seu lado. A palavra de Deus fala que nós nunca vimos a Deus, mas quando nós amamos o nosso irmão, Deus é manifestado e a gente vê Deus. Eu vi Deus essa semana. Eu vi Deus se movendo no meio de vocês. Eu vejo Deus se movendo através do amor de vocês. Eu vejo o amor de Deus se movendo através de vocês. Mas Ele tem mais para cada um de vocês. E essa sede, esse hábito, essa fome tem que ser constante na vida de cada um. Eu quero fazer uma proposta que durante essa semana, enquanto nós estivermos nessas 4 semanas aí de série, você procure alguém do seu GA para orar por ele durante 4 semanas. Vocês podem fazer esse jogo no GA. Trocar os nomes, fazer papelzinho, coloca lá e um ora pelo outro durante a semana. Põe o nome de todo mundo dentro de um bilhetinho e cada um tira e ora um pelo outro durante a semana. 4 semanas de oração um pelo outro. Porque Deus se manifesta através da oração. Deus se manifesta quando você ama o irmão que está do seu lado. E Deus está te chamando para hábitos saudáveis. Deus está te chamando para você jogar aquilo que não presta fora. Deus está te chamando para jogar aquele pó de fora. Deus está te chamando para você colocar um bloqueador no seu celular. Deus está te chamando para você sair daquele grupo de sacanagem. Deus está te chamando para você cortar algumas amizades. Deus está te chamando para você tomar café da manhã com Ele, ou café da tarde com Ele, ou à noite você ter um tempo com Ele todos os dias da sua vida. Você não pode passar a sua vida sem ter um relacionamento. Existe uma briga, e a briga é pela sua alma. Você precisa ter hábitos saudáveis. Deus te chama para isso. Eu queria fazer uma oração aqui com vocês. E a oração que eu queria fazer é para aquele que ainda não tomou uma decisão por Cristo. Eu não sei se dá tempo da gente cantar uma música. Cadê a minha secretária? Dá tempo? Dá? Eu queria que, enquanto a banda sobe aqui, eu queria que você olhasse para dentro do seu coração. E nós vamos orar quando a música acabar, por 2 motivos. Olha aqui para mim. Por 2 motivos. Para você que precisa receber Jesus no seu coração como seu Senhor e Salvador. E também para você que precisa colocar hábitos na sua vida e decidiu colocar hábitos na sua vida. E enquanto a gente canta, você vai pensar naquilo que você precisa decidir nessa noite. Você não pode sair daqui sem decidir. Você não pode sair daqui sem decisão. Amém?